Bom, eu sempre tive assim, muito interesse por pintura, sempre gostei de exposições, quando eu tinha mais ou menos 16, 17 anos, eu tive interesse assim, de fazer um estudo mais sistemático. Então comecei a fazer um pouco de história da arte, estudava no colégio de aplicação, que tinha um curso muito bom de arte, comecei a entrar em contato com algumas técnicas e comecei a desenvolver um trabalho, mas sem compromisso nenhum, simplesmente pelo prazer de fazer. Um pouquinho mais tarde, eu já fazia algumas coisas, tinha um ateliê que era na casa de meus pais, não tinha ainda espaço, e eu comecei a entrar em contato com ateliês, de ver alguma produção, e comecei a fazer um trabalho mais ligado à minha produção de ateliê. Então eu via muita coisa, repetia técnicas de um trabalho que eu tinha visto, fazia algum material que me interessasse, eu trazia, trabalhava em cima, e daí comecei a sentir uma vontade muito grande de mostrar o trabalho. Então, meu primeiro ateliê foi ali na Rua Minas Gerais, em Porã, numa casa que agora está venda, mas é uma ateliê muito pequena, com o pé direito muito baixo, para você entrar tinha que se abaixar, porque a porta era pequena. E lá eu comecei a desenvolver os primeiros trabalhos mesmo, já em função de uma amostragem, de preparar uma exposição mesmo, né, de mandar para um salão e começar a divulgar o trabalho. Luglio aprile, per il 1° maggio, manifestazioni e mostre fotografia di forma con il fascismo prossia la guerra. Então, o trabalho é muito semelhante assim a um trabalho de um jornalista que vai fazer uma pesquisa de nada. Era uma época que tinha uma efervescência política bastante grande, e acontecia uma série de coisas, e o meu trabalho pegava exatamente essas imagens e colocava uma transformação de linguagem usando ou algumas matérias, tipo poliuretano, fundido com imagem de jornal, então algumas imagens mesmo em alto contraste, e fazia um trabalho assim que tinha uma estrutura já organizada, já estava geométrica, uma elaboração assim formal um pouco mais cuidada, que até hoje se mantém. Pegar um trabalho mais recente, outro dia eu estava olhando um quadro que tem uma estrutura muito parecida com o primeiro quadro que eu fiz mesmo com a intenção de mostrar. Eu fazia uma série de trabalhos que era assim espontâneo, de fazer pequenas colagens com imagens de jornal, com história em quadrinhos, com placas de rua, com uma linguagem assim bem do dia a dia mesmo. E eu achava que não tinha muito sentido fazer aquilo, eu tinha um certo receio. Achava que não era um trabalho assim, muito assim ligado mais ao trabalho que você expor, mas só um trabalho mesmo de exercício. Daí eu comecei a ver, principalmente a nova geração inglesa e francesa, depois com a própria americana, me deu muita coragem de fazer esse trabalho.
uma determinada época, eu parei um pouco de trabalhar, comecei a fazer um trabalho a pesquisar a linguagem que fosse uma coisa mais simbólica, não tão direta, não tão um trabalho de leitura assim, absolutamente ligado às coisas do dia, como o Bandido do Vermelho, como a ocorrência 3114, ou tem outro código que é engraçado que chama Até que Enfim, que é uma menina que tinha deixado de ser virgem, ela levanta e fala, desta vez foi, eu estava comigo aqui, aí depois a gente filma ele, mas foi uma volta assim mais no ateliê mesmo, então eu fiquei pesquisando mais cores, eu não utilizava só as cores primárias, as cores do dia a dia que a gente vê sempre, azul, amarelo e vermelho, comecei a fazer uma elaboração de cores maior e achar uma imagem que simbolizasse mais uma situação que a gente estava vivendo também, que não tinha mais uma época de repressão muito grande. Então eu encontrei um parafuso que apertava um série, e daí eu fiz uma série que eram os parafusos. Esses trabalhos são pinturas, gravuras e alguns objetos onde eu utilizava mesmo a matéria, o parafuso com fotografia e uma série de técnicas mais elaboradas. Eu comecei a utilizar nessa época as retículas que utilizo até hoje, só que de uma outra forma hoje, um pouco com mais matéria, um pouco com uma técnica um pouco diferente. Mas eu comecei a transformar as imagens em pequenos pontos, em retículos, e desenvolvi um trabalho com alguns temas onde eu construí a imagem, às vezes o quadro é bastante figurativo, mas a imagem é construída através de pontos. Então tem esse caráter de construção, não é pegar uma imagem e copiar de uma forma realista ou interpretar de uma forma mais simbólica, mas uma preocupação de construir essa imagem com pequenos pontos, como se estivesse fazendo um projeto de um edifício onde você vai projetando cada etapa até chegar no resultado final. Então era essa intenção bem construtiva.